Olá, eu sou Rodrigo Ayub e nesse vídeo eu vou fazer uma compilação de alguns vídeos que eu já falei e vou resumir o que para mim são os 7 maiores erros que fazem com que a pessoa não consiga perder peso. Tá bom? A perda de peso é aquele excesso de gordura, né, armazenada no nosso corpo que condiciona, além de alterações estéticas, problemas de saúde e, aliás, é um dos problemas principais do grande aparecimento de muitas doenças hoje, né? Muitas doenças hoje estão relacionadas com esse estado de obesidade, né, e de excesso de gordura armazenada no nosso corpo. E eu vou falar sobre 7 motivos pelos quais eu acredito que as pessoas tenham insucesso quando começam a entrar num processo de emagrecimento. Bom, então é assim, como eu falei, eu vou tentar resumir de uma forma muito simples e rápida. Não vou falar rápido, porque eu sei que as pessoas até criticam muito que eu falo muito rápido. Eu vou falar de uma forma simples. Inclusive, uma das principais temáticas desse canal é o equilíbrio, né? Eu acredito que o equilíbrio é a melhor forma que nós temos para promover saúde, é equilibrar tudo no nosso corpo. Uma das coisas que eu falo muito em relação a equilibrar é o nosso sistema nervoso autônomo. Eu, por exemplo, sou uma pessoa muito agitada, né? Muito simpática, uma pessoa, falo rápido, sou muito ansiosa às vezes, sou muito dinâmica. E então, o que eu tenho que otimizar na minha vida, já que eu sou uma pessoa muito agitada? Otimizar o sistema nervoso parasimpático, que é o sistema nervoso que equilibra esse sistema agitado que eu tenho. Por isso que eu devo evitar excesso de café, né? Eu tenho que otimizar no meu corpo técnicas de relaxamento, qualidade do sono, respiração, tudo que faça que o meu corpo entre no estado de relaxamento para equilibrar com esse estado natural que eu tenho, de um traço de personalidade de ser muito agitado. Falei isso porque eu falo que eu costumo dizer que eu falo muito rápido e as pessoas até comentam isso em relação aos meus vídeos e eu vou tentar falar pausadamente de uma forma simples. 7 erros que fazem com que a gente não consiga perder peso de uma forma satisfatória. O primeiro erro que eu vejo muito comum na minha clínica é a pessoa que fica naquela ansiedade, naquele afã de querer perder peso e coloca isso como um objetivo a curto prazo. E não é assim, né? A perda de peso é um processo em que você tem que começar a ensinar o seu corpo a utilizar gordura armazenada, né? Utilizar aquela gordura que foi estocada de uma forma excessiva no corpo, e você tem que ensinar o seu corpo a entrar nesse processo que a gente chama de metabolismo lipídico. Isso não acontece do dia para a noite, então não adianta você começar um processo de emagrecimento e ficar na balança todos os dias vendo se você já perdeu 1 grama, perdeu 1 quilo. Eu vejo que as pessoas que fazem isso são as que têm o pior resultado. O que você tem que fazer é esquecer isso. Também você tem que focar em saúde, colocar o seu corpo de uma forma, uma forma saudável, né? Ou colocar os hábitos saudáveis no seu corpo, aqueles hábitos que a gente fala em muitos vídeos, eu vou citar uns deles agora, e esquecer essa coisa de eu tenho que perder peso, relaxar em relação a isso, que o seu corpo naturalmente ele vai entrando nesse processo. Foca em outra coisa, foca em mudança de hábitos, não foca na perda de peso, foca em melhorar a sua saúde e tirando o foco do excesso de peso, eu tenho que dar balança. Você vai ver como é que você entra nesse processo e quando você nem reparou, você já perdeu os pesos que você queria. Então, tirar o foco do emagrecimento, focar em saúde e mudança de hábitos. Ponto número 1. Ponto número 2, parar de comer o tempo todo. A melhor forma da gente entrar no metabolismo lipídico, nosso corpo começar a entender que tem que gastar gordura armazenada e assim a gente emagrece de uma forma duradoura, é diminuindo o nível de insulina no nosso sangue, colocando intervalos maiores entre as refeições. Eu falo do jejum, falo um pouquinho da dieta cetogênica, já falei isso em outros vídeos, mas é entender que o nosso corpo tem que ficar em momentos sem receber alimento e ele entra no estado de utilização da própria energia. Esta é a única forma que tem de emagrecer de forma saudável. Tá bem? Isso a gente consegue baixando a insulina, ativando o metabolismo lipídico no nosso corpo. Comendo o tempo todo não adianta. Mas eu estou baixando o número de calorias. Não interessa, porque se você baixa o número de calorias, mas continua dando comida o tempo todo para o seu corpo ele fica esperando comida. Quando você dá menos calorias, aí baixa o metabolismo. Por isso que existe essa coisa de falar assim, se eu baixar o número de calorias numa dieta, ou então se eu parar de comer no jejum, eu vou baixar o meu metabolismo, mas isso só acontece num corpo que não esteja utilizando os corpos cetônicos como energia. E é isso que você tem que condicionar o seu corpo, a entrar nesse processo que a gente chama de cetose, né? Utilização de corpos cetônicos, e dessa forma nunca baixa o metabolismo, o seu corpo tem energia, tá bem? Então não comer o tempo todo.
Dica número 2. Dica número 3, beber água. A hidratação ela é fundamental para os processos metabólicos do nosso corpo. Se você passa muito tempo sem beber água, o seu corpo entra no processo de hidratação e aí sim ele pode baixar o metabolismo, já que ele não tem todas as condições para o funcionamento metabólico funcionar bem. Então, hidratação do corpo é fundamental. Nesse processo de emagrecimento, você libera toxinas. Essas toxinas, elas precisam ser eliminadas do nosso corpo. Uma das vias de eliminação é a transpiração e o suor, e você tem que estar com o corpo hidratado para também eliminar essas toxinas todas. A natureza e o nosso corpo, ela coloca uma das formas que a gente tem de desintoxicar o nosso corpo é através da diluição. Então, colocar água no nosso tecido é fundamental. Coloque uma água saudável, uma água boa, mineralizada, e o tempo todo você tem que ter o seu corpo bem hidratado. Não adianta tomar 1 litro de água também que você acorda e passar o resto do dia sem beber água, porque nós não somos camelos e a gente não tem a capacidade de estocar água o tempo todo, durante 24 horas no nosso corpo. Então você tem que beber água regularmente, um copo de água natural e bebendo ao longo dos dias. Então, dica número 3, não esqueça de beber água. Dica número 4 também, em relação a esse processo de desintoxicação, lembrar que quando a gente está perdendo gordura no nosso corpo, a gente tem que otimizar a função do fígado. O fígado é um órgão altamente metabólico, é o laboratório químico do nosso corpo, então é fundamental que o fígado esteja funcionando bem. Então não adianta colocar alimentos com baixo valor, baixas calorias, mas com baixo valor nutritivo. Então é colocar o contrário, alimentos com alto valor nutritivo. Também essa carga nutricional para ativar as enzimas metabólicas, as enzimas lipolíticas, né, as enzimas que ajudam a queimar gordura, que são produzidas pelo fígado, é fundamental que o nosso fígado esteja funcionando muito bem. O fígado também produz aqueles hormônios, aqueles fatores de crescimento, como o GF1, que é estimulado a partir do hormônio do crescimento e é produzido no fígado, e esse é um dos maiores lipolíticos do nosso corpo. É fundamental quando a gente está naquele processo de sono reparador e o fígado ele está produzindo GF1, está fazendo com que o nosso corpo consuma a gordura armazenada. Então ter o fígado otimizado, excelente, importantíssimo nesse processo de emagrecimento. Outra dica, evitar alimentos diet, né? Alimentos light, esses alimentos lixo. Tira isso da sua alimentação. Coloque alimentos nutritivos, coloque sucos verdes, verduras, legumes, tire tudo que é cereais slim, né? Aqueles cereais que tem aquela embalagem maravilhosa de uma mulher super magra que certeza não come aquele cereal. Presunto diet, leite magro, adoçantes, todos esses produtos eles são enganações da indústria alimentícia que fazem você acreditar que comendo essas porcarias você vai emagrecer. E eu vejo que cada vez mais as pessoas que tomam refrigerantes diet e tomam adoçantes são aquelas pessoas mais obesas. Coloque alimentos saudáveis no seu corpo, tá bem? Mais uma dicasinha, essa é muito importante, eu já falei em outro vídeo, nessa fase de querer utilizar gordura armazenada, ingerir o mínimo possível de frutas. A fruta é excelente para a saúde, é um alimento altamente nutritivo, mas a fruta é muito rica num dos piores açúcares para disparar nossa insulina, que é a frutose. É um açúcar livre que muitas frutas têm a frutose em grande quantidade. Se você quiser comer frutas, coma de preferência os frutos vermelhos, que eu já falei em outros vídeos, o abacate, o coco, mas evitar outras frutas como maçã, banana, figo, melão, mamão. Essas frutas têm alto índice glicêmico, grande concentração de frutose e vão atrapalhar o nosso processo de emagrecimento, tá bem? Nessa fase, evite ao máximo quando comer fruta com mais baixo índice glicêmico ou então pequena quantidade junto com nos momentos de refeição. Quem coloca a fruta como snack no meio da tarde, achando que como é um alimento saudável, eu vou comer no meio da tarde, isso daí nesse momento você dispara a insulina e aí o seu corpo ele perde aquele processo de utilização da gordura armazenada nos intervalos entre as refeições, tá bem? Então nada de comer frutas, principalmente essas com alto índice glicêmico, enquanto você está nesse processo de emagrecimento. Não é para sempre, eu acho que fruta é um alimento maravilhoso, se for uma fruta orgânica, né? Você comer ela de forma integral, mas no processo de emagrecimento evitar frutas. Essas são as principais dicas. E a última para fechar isso tudo tenha foco, tenha motivação e tenha persistência. Todos os pacientes que eu tenho que encaixam nesse perfil, eles têm foco no que estão a fazer, na mudança de hábitos, em tudo isso que eu falei, tem a motivação, né, dentro de si, uma motivação de que vai conseguir, e tem a persistência. Como eu falei, isso não acontece do dia para a noite. Todos esses pacientes eles têm resultado, tá bem? A gente afina o corpo, equilibra as coisas que tem que equilibrar, eles entram nesse processo e o resultado é garantido. A natureza é perfeita, o ser humano é uma máquina de autorreparação e o excesso de gordura armazenada é um desequilíbrio. Basta desequilibrar que o nosso corpo entre em harmonia, fica saudável
de uma forma estética e longeva, né? Muito obrigado por tudo, gente. Não esqueça de subscrever o canal, clicar naquele sino, que aí eu sempre aviso quando tem um vídeo novo. Esses vídeos que eu tenho o maior prazer de fazer para ajudar todo mundo a ser muito saudável e ter uma vida plena. Um beijão. Fica essa paisagem maravilhosa aqui da Gafanha do Carmo, a terra dos meus tios aqui de Portugal. E eu espero que um dia vocês venham conhecer, que é um lugar lindo, maravilhoso, altamente bucólico, paradisíaco e excelente para a gente modular o nosso estresse, tá bem? Dica também importante, né? Isso eu já falei em outro vídeo, mas nunca esquecer, o estresse é um dos piores fatores de risco para a gente não engordar. Então, modular o estresse e diminuir a concentração de cortisol é fundamental também, tá bem? Isso eu falei, como eu falei no início do vídeo, a gente tem que ter o nosso corpo em equilíbrio e se a gente tiver alta carga de cortisol, o cortisol é um hormônio glicogênico, vai aumentar a glicose no nosso corpo e vai atrapalhar tudo. Equilibrar o nosso estresse, modular ele com sono reparador, melhora do ambiente em que você vive, evitar noticiários, né? Evitar gente chata, convívio social com pessoas que você gosta, ter um relacionamento amoroso, um relacionamento feliz e com cumplicidade e fazer atividade física em ambientes abertos, ter o contato com a natureza, né? O aterramento ground que eu falo muito. E é isso, gente. É uma série de coisas que a gente pode fazer para ter uma vida plena. Eu espero que vocês façam essas todas. Qualquer dúvida e comentário, escrevam aqui embaixo que eu tenho o maior prazer em responder. Tchau, gente. Beijo.